Cremos que Deus deseja nos abençoar, não apenas com bens materiais, mas com uma vida plena, com um propósito eterno e livre da correria que aprisiona. Nesta caminhada de 40 dias de prosperidade bíblica, descobriremos juntos o que as Escrituras realmente ensinam sobre prosperidade e como desenvolver uma mordomia saudável e que abençoa vidas. E nesta terceira semana, vamos compreender o que significam os primeiros frutos e o impacto da gratidão, reconhecendo o poder de sermos gratos por tudo que Deus já nos entregou como filhos amados. Para acompanhar a mensagem e os versos usados, temos um esboço digital para você no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, e também em nosso site que pode ser acessado pelo QR Code. Abra seu coração e coloque sua atenção no que o Espírito Santo vai falar com você por meio dessa mensagem. Seja bem-vindo. Vamos aprender juntos sobre a verdadeira mordomia cristã, crescendo e prosperando para abençoar vidas e cumprir um propósito eterno. Pai, obrigado, Jesus, por esta campanha que nós estamos vivendo. Obrigado, Jesus, por cada ministração que nós tivemos até aqui. Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai, que é viva, eficaz e tem a capacidade de penetrar no mais profundo do nosso coração. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que nesta manhã, que o Senhor fale as nossas vidas através da Tua palavra. Que o nosso coração seja uma boa terra para o plantio, Jesus, Deus, de todas as palavras que foram semeadas até aqui. Nós queremos sair deste lugar, desta casa de oração, com a convicção de que escutamos a Tua voz. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos em uma série, em uma campanha, 40 dias de prosperidade bíblica. E nós já falamos de tantas coisas aqui. E quando nós falamos sobre prosperidade, o nosso coração às vezes se fecha, sabe? Por conta do que nós vemos acontecendo na nossa nação ao longo desses anos. Seja pela teologia da prosperidade, que de alguma maneira devastou aí a tua vida com ensinamentos errados, ou com a teologia da libertação, dizendo para você que você não poderia ser próspero, que isso era errado. Mas eu queria declarar algo sobre a sua vida no início desta mensagem. Nós temos poucos dias para este ano se encerrar. E eu quero profetizar que nesses dias que nós temos, ainda em 2025, Deus fará você e a sua casa próspera em nome de Jesus. Que você receba, sabe, uma prosperidade do céu. Que o seu lar receba a prosperidade do alto. Que você não tenha problema em ser próspero. Até porque nós confundimos prosperidade com aquilo que nós carregamos no nosso bolso. E o salmista diz, por exemplo, que prosperidade é ter os filhos em volta da mesa. Então, prosperidade passa pelos recursos, mas é muito mais profundo do que simplesmente ter dinheiro. E por isso então eu estou dizendo para você, você já tem uma casa próspera em nome de Jesus. Você precisa viver em um lar próspero. E falando em prosperidade, eu queria que você assistisse um vídeo comigo de um amigo que é um homem próspero. Assista esse vídeo comigo. Olá, família. Eu sou Emanuel Garax. Eu sou a Márcia. Quero, nesse momento, assim, compartilhar um pouquinho de coisas que nós aprendemos na área da prosperidade. Eu me considero uma pessoa próspera. Uma delas é da gente sempre ter o equilíbrio dos nossos sonhos e nossas ambições com o contentamento. Nunca partir para ambições baseadas em escassez, mas a partir do contentamento. Assim a gente pode ter sonhos e ambições saudáveis. Outro princípio que também eu pratico, que viver pela fé é viver da provisão que Deus confiou nas nossas mãos, da porção que Deus nos deu. E quando a gente vive assim, liberdade, você ter algum recurso para os momentos imprevistos da vida, liberdade para você presentear um amigo que você ama, liberdade para você
participar de algum projeto que você tem oportunidade de participar. E para isso, um dos princípios básicos é tomar cuidado com as dívidas. Eu tenho um testemunho bem interessante sobre isso. Eu me formei muito jovem, aos 21 anos, e eu sempre fui muito abençoada por Deus desde o início da minha carreira. Aos 26 anos de idade, eu já havia tirado minha carteira de motorista, comprado meu carro próprio, já havia montado meu consultório, um excelente consultório, e até um apartamento de um excelente porte eu já havia comprado aos 26 anos, com apenas 5 anos de formada. Só que como eu tive uma infância de muita escassez, uma adolescência de muita escassez, aquele dinheiro todo me levou assim a contrair muitas dívidas. Eu comprava demais, eu comprava coisas muito caras. Tudo aquilo que eu nunca pude ter, eu passei a comprar em excesso. E com isso, apesar do meu salário ser muito bom, eu vivia com dívidas, com prestações, até que um dia eu fui desperta para isso. Eu falei, alguma coisa está errada, com o salário que eu tenho eu não posso entrar em dívidas. E eu tomei um propósito na minha vida, que eu não iria mais, eu ia mudar radicalmente a minha vida em relação às finanças. E a primeira coisa que eu fiz, eu passei a não contrair, mas não comprar mais nada, até que tudo aquilo que eu havia já comprado e devia fosse erradicado. Então eu zerei tudo, passei a não comprar nada, fiquei vários meses sem comprar nada, e a partir de então eu tive como princípio só comprar aquilo que eu precisava e aquilo que realmente era importante, e se eu tivesse o dinheiro. Tem um princípio que meu marido diz, que é: eu posso ser feliz sem uma blusa nova, sem um sapato novo, sem um carro de último modelo, mas eu não posso ser feliz com dívidas que eu não seja capaz de pagar. Bom, também é uma coisa, a gente acaba, quando fala de prosperidade, a gente tende a pensar em finanças, mas prosperidade é algo muito mais do que isso. Prosperidade é você ter uma família feliz, você ter amigos bons. Prosperidade é você sentar na mesa com a tua família e desfrutar daquele momento com paz e alegria. Então, prosperidade é realmente o desejo de Deus, algo abrangente que Deus tem para a vida do cristão. Que vocês coloquem realmente tudo na vida de vocês, Deus em primeiro lugar, e eu tenho certeza que tudo será acrescentado na vida de vocês. Deus abençoe. Tchau. Muito bom. Muito bom. Então, falando sobre prosperidade, o tema da mensagem de hoje é liberdade e famílias abençoadas. Tem um texto de Mateus 6, 24, que nos diz o seguinte: disse Jesus, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, pois vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É interessante que no grego, a palavra dinheiro é mamon, e mamon é uma entidade satânica e maligna, como nós aprendemos, né? Tem o livro do pastor Fabiano que diz, Derrote Mamon. Tem um livro, A Vida Biblicamente Próspera, que também vai nos dizer, tem na livraria ali, você pode adquirir, que vai nos falar sobre isso. Mamon é o senhor dos extremos, ou seja, o mamon é o senhor do reter ou de gastar de maneira desacerbada, gastar, de maneira inconsequente. E essa é a grande verdade, gente, não dá para servir dois senhores, em tudo na vida. Não dá, para servir a Deus e servir a outros deuses. E é isso que o mundo está querendo, plantar nas nossas cabeças. Que dá sim para vir na igreja, ser feliz e continuar, por exemplo, ter uma vida em reter. Que dá para, vir à igreja, ter uma vida feliz e não ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer isso para você no início desta mensagem. Não dá para servir a dois senhores. E é isso que nós estamos vendo. As pessoas estão servindo ao dinheiro. Eu tinha um pastor antigo que ele dizia o seguinte, eu gosto dessa colocação dele. Ele falava assim, o seguinte comigo, vou te ensinar, repete comigo aí. Prometo que você não vai repetir nada para o amigo do lado nessa mensagem, ok? Mas você vai falar comigo aí, repete comigo assim: o dinheiro
é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Gente, nós precisamos lembrar disso. Nós não podemos ser dominados por algo que deveria nos servir. E muitos de nós, por exemplo, acessamos lugares de espiritualidade como esse que nós estamos hoje, pensando em ter recursos. Não, eu vou na igreja porque eu estou precisando de dinheiro. Não, você tem que vir neste ambiente espiritual para adorar ao Senhor do seu coração. É lembrar quem domina o seu coração. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã. Nós seremos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus todos os dias da nossa vida. Não faltará recursos na nossa mesa. Os nossos celeiros serão plenamente cheios, porque nós servimos ao Senhor. Então nós não podemos ser dominados por Mamon. Nós não podemos ser dominados pelo Deus deste mundo, que tem sido Mamon. Gente, está aí as redes sociais. Talvez você não se sinta plenamente feliz, porque você olha as redes sociais e compara a sua vida com a vida das pessoas. E você tem perdido a capacidade de olhar para a sua casa, olhar para a sua família e ser feliz com aquilo que Deus tem dado a você. Ah não, quando eu olho lá, nossa, mas tem tanta gente com tanta coisa no mundo, eu não tenho nada. Gente, você tem tudo. Você sabe por que você tem tudo? Porque quem tem Jesus tem tudo. Não nos falta nada, porque nós servimos a Jesus Cristo de Nazaré. Então nós não podemos ser dominados por essa potestade maligna que é Mamon. Mamon, ele quer nos iludir, por exemplo, dizendo, na nossa identidade, a identidade, sou definido por minhas posses ou status sociais. Gente, tem gente que compra o que não pode, para agradar quem nem gosta dela. Ah não, eu preciso ter isso aqui, eu preciso ter esse status social. Gente, eu dizer algo para você, ser amado com o que você tem nas suas mãos por Jesus. Olha para o lado aí, olha para o lado, olha para o outro, olha para trás. Mas vira o seu corpo, se virar só a cabeça, a gente vai orar por você aqui agora. Virou para trás, olhou para trás. Deixa eu dizer algo para você. Você tem uma família biológica que te ama, e você tem uma família espiritual que te ama. Você não precisa agradar ninguém mais, a não ser o Espírito Santo de Deus. Então não gaste os seus recursos para se encaixar em determinada classe social. Ah não, eu preciso ter, né? Porque quando eu tiver eles vão me respeitar mais. Não, você já tem uma família espiritual. A sua identidade é essa família. Segurança. Eu tenho controle das minhas finanças. Gente, eu já passei por situações na minha vida que o dinheiro não valia nada. Que se não fosse um milagre alcançar a minha vida, o recurso não valeria nada. Então, a nossa segurança não está nos nossos recursos, na falta ou numa conta bancária cheia. A palavra de Deus diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos de Israel. É nele que nós confiamos. As pessoas confiam em outras coisas. O mundo confia, sabe, em recursos. Não, meu Deus, eu confio nisso aqui. Isso aqui é a minha segurança. Não, a nossa segurança vem do alto, através da presença de Jesus, no poder. Realizar coisas, sabe, com recursos e esforços pessoais. Gente, nós não podemos nada se não nos for dado do céu. Tudo o que nós temos vem do Senhor. Nós temos 2 filhos, né? A Nalu de 11 e o Zion de 5. E aí, todos os dias de manhã, a Michelle faz lá, né, um momento de hora com eles lá. E a Michelle tem ensinado para o Zion não ser dominado pelo que ele vê. Porque, por exemplo, hoje as crianças veem esses vídeos, não é? Vê vídeo e tal, né? Meu filho é igual ao seu, não é? Eu que preciso corrigir ele, né? Do que ele está vendo. E aí, esses dias, num momento de oração, a Michelle falou assim: Zion, qual que é o seu pedido de oração? Ele falou assim: meu pedido de oração é uma Lamborghini. Uma Lamborghini, eu gostaria de uma Lamborghini. A
Michele falou assim: ok, Zion, mas para ter Lamborghini, você vai precisar ter dinheiro. Então eu quero ter dinheiro. Aí a Michele ensinou um princípio para ele de prosperidade. Para ter dinheiro precisa trabalhar, porque não existe recurso que venha sem trabalho. Então você tem que orar e pedir para Deus te dar um bom trabalho, você ser um bom profissional, para você ter esse recurso e conseguir comprar esse carro. E outra coisa, já virou conversa teológica com um menino de 5 anos. Outra coisa, Zion, quando Deus nos dá recursos, o nosso recurso precisa ter destino e propósito. Então não é dinheiro só para você comprar uma Lamborghini. Você precisa ter dinheiro para abençoar a vida das pessoas. Ele fez assim, ó: então por favor, coloque aí as pessoas pobres do mundo no meu pedido de oração. Eu vou colocar então, não é? Eu vou dar propósito. Gente, deixa eu dizer algo para você. É bom ter recursos. E é sobre isso que nós estamos falando com você. Eu não acreditei, porque às vezes chega para a gente que é pastor, que tem gente pegando mal com a campanha. Nós estamos falando que você vai ser próximo, você está pegando mal. Eu ficaria feliz. Agora nós estamos dizendo para você que os seus recursos vão ter propósito a partir de hoje. É como o Garax falou com a sua esposa. Gente, porque recursos sem propósitos vira problema. Recursos sem propósitos vai virar problema nas nossas mãos. Então nós sabemos disso. Mamon não pode dominar a nossa vida. Pastor Fabiano Ribeiro diz o seguinte: Mamon é o Deus dos extremos. Ele sempre aprisiona, tanto no excesso como na falta. É por meio do medo e da segurança que ele disputa o nosso coração, em oposição ao domínio e à provisão do Senhor Jesus. Pastor Carlito Paz, no livro A Vida Biblicamente Próspera, diz o seguinte: não permita que o espírito de confusão invada a sua casa ou a sua jornada, trazendo desentendimento, ódio e divisão. Quando o amor ao dinheiro domina, a paz se vai, e logo surgem conflitos que destroem relacionamentos antes saudáveis. Você pode ver, entrou um negócio de dinheiro no meio, se não tiver Jesus Cristo, vira um problema. E eu queria ilustrar isso aqui para você agora, porque às vezes a gente vive numa guerra de braços, sabe? Entre Mamon, Deus, e a gente fica no meio disso aí. Cadê a galera que vai me ajudar aqui? Vem cá rapidinho. Vamos lá. Vem cá. Vamos lá. Vou ilustrar para você ver como que a gente vive às vezes aqui, ó. Ok? Vamos lá, cadê minha placa? Caramba, eu não posso escolher? Entendi. Ele é Mamon, você é Deus e eu sou eu. Beleza. Vamos lá. Então, gente, às vezes a gente vive numa queda de braço, sabe? Puxa aí, Deus. Puxa aí, amigo, vai lá. Puxa aí. Sabe? E a gente fica às vezes aqui no meio dessa queda de braço aqui. Tipo, cara, eu sirvo Mamon ou eu sirvo Deus? Eu sirvo Mamon ou eu sirvo Deus? Para que lado que eu vou? Gente, não pode existir essa queda de braço nas nossas casas, esse cabo de guerra no nosso lar. Não pode existir isso. Nós não podemos viver no meio, sabe, de Mamon e no meio de Deus. Só um lado para a nossa casa e para as nossas famílias. Olha aqui que a gente tem que fazer, ó. Que em nome de Jesus, de maneira profética, é o que vai acontecer na sua casa hoje. Você nunca mais vai para o lado de Mamon. A partir de agora, eu e você, nós só teremos um lado, o lado de Jesus Cristo de Nazaré nas nossas vidas. Nós não serviremos a Mamon a partir de hoje. Essa queda de braço acaba nas nossas casas a partir de agora. Não dá. Não dá. Obrigado. Uma salva de palmas para os atores aqui também. Como é seu nome? Guilherme e o Adriano. Obrigado, gente. Aqui, ó, gente, vou ficar pregar com eu aqui, ó. Obrigado. Gente, que queda de braço que você está fazendo aí? Não existe isso nas nossas casas. Para nós só existe um lado. Deixa eu te ensinar algo aqui para o resto da sua vida. No mundo espiritual não existe neutralidade. Não tem neutralidade no mundo espiritual. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo Satanás. A quem nós vamos servir? Uma outra coisa, vai aparecer aí no telão para você. As notícias que nós temos nos dias de hoje. Meus tios não se falam mais. O fim desta família por causa da herança. Famílias acabam por causa de dinheiro.
O outro, dívidas com betes e a discussão acalorada. O que disse o suspeito de matar a mãe? Gente, as pessoas estão perdendo a noção. Mais uma, brigas familiares e dívida bilionária. A derrocada do grupo João Santos. Alguém construiu algo durante anos, essa pessoa falece, os familiares destroem aquilo que foi construído, pelo domínio de Mamon no seu coração. Saiu aí um dado, né? A gente colocou em algum momento da campanha, o número de cristãos evangélicos cresce com relação aos jogos de azar, as bets de hoje. Aí a matéria na revista, para arrebentar com a gente, é o seguinte: eles não colocam lá cristão, não fala só isso, eles querem de alguma maneira nos ofender. Aí sabe qual que é o tema da matéria? Jezabetes, de Jezabel, aquilo que está destruindo o povo evangélico, a Jezabel que está destruindo os evangélicos, Jezabetes. Gente, os nossos recursos vieram do céu. Deixa eu dizer algo para você, eu sou full na igreja, e talvez você trabalhe em uma das indústrias aqui, ou você é um empresário, mas eu queria te dar uma notícia: a fonte do nosso recurso é a mesma, é o céu. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? Então vamos lá. Agora eu vou pregar, beleza? Vamos lá? Estou brincando, fica tranquilo. Hoje o seu marido vai te levar para almoçar. Eu escutei um aí, hein? Amém, amém. Tem irmã que aplaudiu, glória a Deus. Então vamos lá. Nós estamos falando sobre liberdade, não é? Para viver em liberdade espiritual e abençoar a sua família, lembre-se, primeiro, a salvação é uma graça de Deus, não uma conquista humana. João 14,6 diz o seguinte: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Efésios 2,8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto é, não vem de vocês, é dom de Deus. Gente, não existe um valor para você pagar as coisas do céu. Jesus já pagou o preço por você lá na cruz do Calvário. O preço foi pago por você. O que nós estamos falando aqui para você não é sobre, seja generoso para ter a salvação. Não, se hoje mesmo você reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você vai morar com Jesus Cristo no céu, porque é a graça de Jesus sobre nós. Mas não é que é pela graça que nós vamos então pegar os nossos recursos e, fazer o que nós queremos. Lógico que a salvação é pela graça, só que uma vida próspera faz parte daquele que entende quem é Jesus Cristo na sua vida. 2 Coríntios 2,17 fala o seguinte: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Jesus já nos alertou sobre os falsos profetas que nós teríamos nos fins dos tempos. Pessoas que diriam para você: não, você precisa fazer isso para ter a salvação. Não, você precisa fazer isso para ser salvo. Não é isso que nós falamos nessa casa. O que você precisa fazer para ser salvo é entregar a sua vida para Jesus, e ponto. Essa é a graça de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Então, não é o que eu vou fazer. Gente, nós colocamos ali agora o Pix da catástrofes. Calamidades é mais fácil. E aí você falou assim: cara, deixa eu fazer aqui minha oferta, deixa eu fazer aqui alguma coisa, deixa eu ajudar. Gente, o dia que você vê nós que estamos aqui pedindo alguma coisa para a gente, você pode ir embora. Eu sirvo de maneira integral nessa igreja há 11 anos. E eu sei, da seriedade que nós tratamos esse assunto aqui. E talvez você veio de ambientes com palavras desse tipo: faça para ter. E não é isso que nós estamos dizendo para você. Não é barganha, é ser próspero. Então que você entenda a salvação de Jesus Cristo no seu coração. Tem gente que fala assim: não, eu preciso dar para ser salvo. Não, seja salvo. Só que o salvo age com generosidade. O salvo é generoso. O salvo é livre. Segundo, a generosidade tem a ver com o poder da entrega e não dos valores.
Marcos 12, 42 a 44 diz o seguinte: então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si mesmo os seus discípulos, Jesus disse a eles: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Mamon, ele é egoísta. Mamon, ele quer colocar no seu coração algo do tipo: não, tem gente que tem recurso, que faça, porque ele quer agir dessa forma na sua vida. A pastora Vivian, né, numa live que nós fizemos, ela deu o exemplo da sogra dela, da mãe do pastor Fabiano, e ela disse na live, né, eu me emocionei aquele dia, porque é tão bonito, né, ela é uma professora aposentada, e aí a pastora Vivian falou assim, que quando ela pegava o recurso, porque os antigos eram assim, né, pegavam, iam lá no banco, sacava 100%, né, e levava para casa. Ela falou assim, que ela separava as notas, não é, e pegava as melhores notas que estavam ali, para separar os dízimos e ofertas dela. Gente, uma aposentada. Eu queria dar o exemplo aqui, né, que eu dei lá em Taubaté, da avó da Michele. Gente, a avó da Michele era uma zeladora de escolas, ok? Zeladora de escola, ganhando um pouquinho. Mas ela andava com uma bolsa quando ela ia na nossa casa, coisa de vó, sabe aquelas bolsas que as avós andam? E ela andava com aquela bolsa que parecia a bolsa da Mary Poppins, não é? Saía de tudo de dentro daquela bolsa. Cara, e presente para um, presente para o outro, para os netos e tal. A Michele, quando tinha 15 anos, né? Estou falando de uma zeladora de escola. Quando a Michele tinha 15 anos, fez 15 anos, não é? Ela deu um colar para a Michele lindo de ouro. E esses dias, durante a campanha, nós estávamos falando sobre isso, né, Mi? A Michele falou assim, imagina o que a minha avó teve que fazer para me dar esse colar. Deixa eu dizer algo para você. Ser generoso não tem a ver com a quantidade de recursos que você tem. Tem a ver com o quão livre você é pelo Espírito Santo de Deus para abençoar as pessoas à sua volta. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, que comece uma temporada de um coração generoso na sua vida. Você vai ser generoso com aquilo que Deus colocar nas suas mãos. Nós ouvimos o pastor Carlito dizer algo aqui por diversas vezes, que tem pessoas que elas são tão pobres, mas tão miseráveis, que a única coisa que essas pessoas têm é dinheiro. Gente, então eu preciso ser generoso nesta estação da minha vida. Eu preciso ser generoso com aquilo que Jesus Cristo tem colocado nas minhas mãos hoje. Qual tem sido o seu nível de generosidade com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos agora? É lindo o texto, porque provavelmente aquela viúva, ela estava dando de si. Gente, deixa eu te explicar algo. Ser generoso não é dar do que sobra, é dar do que tem. Entendeu? Não é dar do que está sobrando, é dar do que você tem. Lá em casa a gente tem princípios de generosidade através das refeições. Você já está comendo a sua refeição assim? Aí você deixa o pedaço mais gostoso para o final. Você não deixa? Vou pegar aqui uma coisa que a Michele gosta, né? Uma calda de morango com morangos, né? Aí a Michele ama, ela deixa o morango para o final assim, né? Aí chega um filho e fala assim, mamãe, você vai comer esse morango? Aí dizem que mamães não morrem engasgadas, não é? Mamãe, você vai comer esse morango? Aí a mãe, tá bom. E serve o filho. E ele come aquele morango. O morango do prato da mãe é maravilhoso. Sabe por que o morango do prato do outro é maravilhoso? Porque passa pela generosidade do nosso coração. Gente, ser generoso é dar do próprio prato. É dar daquilo que você tem. Então que você tenha um coração generoso a partir de agora. Terceiro, organização financeira é um ato de fé e de boa mordomia. Disse Jesus, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem
rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Organização faz parte da vida. Pastor, mas eu fui desorganizado até hoje. Nós vimos o testemunho da Márcia, dizendo que em algum momento da vida dela, ela teve que parar e organizar a vida dela. Gente, não é gostoso você chegar aqui, numa celebração, na igreja, e está tudo organizado? Sim ou não? Você entra aqui, o louvor acontece, você senta aqui, as coisas acontecem. Gente, organização faz parte da vida cristã. Ser organizado faz parte da vida. Ser organizado faz parte do céu. O céu é organizado. Talvez dê trabalho para organizar, mas vai precisar começar. Talvez a derrota de Mamon na sua casa comece através do sentar e organizar aquilo que você tem. Deixa eu ver o que eu tenho, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. No final você vai falar assim: Jesus, não fecha a conta, mas você deu o passo de fé de organizar. Aí Jesus então vai fazer o milagre, para que isso aconteça na sua vida. Jesus, ele vai fazer coisas sobrenaturais através da nossa organização. Tem gente que fala assim: Jesus, eu quero viver um milagre na minha vida financeira, mas não faz nada para mudar. Eclesiastes 4:9 diz o seguinte: é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Senta com a sua família, diga lá para a sua família o que você precisa fazer. Gente, tem gente que chega ao extremo da vida de acabar com a família porque esconde coisas da esposa ou do esposo. Não existe isso num lar. Segredos numa casa, não existe isso. Aí a gente começa a ensinar os filhos errado. Ó, eu comprei isso aqui, mas você não conta para sua mãe que eu comprei isso aqui não, hein? Como que seu filho vai crescer? Ó, não conta para o seu pai que a gente veio aqui no shopping e gastou o dinheiro não, hein? Gente, organização. Quando a gente começa a ler a Bíblia, aí começa a passar aqui pelo livro de Números, não é? Levítico, aí vem uns livros aqui na Bíblia, aí você começa a ler e fala: nossa, quanta organização. Nossa, por que tudo isso aqui? Porque o céu é organizado. Quando você chegar lá no céu, vai estar tudo organizado já, te esperando. Quando Jesus voltar, em nome de Jesus, amém? Nós vamos chegar no céu juntos, em nome de Jesus. Mas então você precisa viver dessa forma. Quarto, nenhum bem material preenche o vazio do coração. Provérbios 27:20 diz o seguinte: como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim os desejos do homem nunca são saciados. Gente, não tem bem material que preencha um coração que precisa de Jesus Cristo. Não tem bem material que vai, preencher o seu coração daquilo que só Jesus Cristo pode fazer. Eu dei o exemplo em Taubaté algumas vezes, e eu queria dar aqui para vocês. Eu tenho 40 anos, ok? Eu sei, não parece, não é? Mas eu tenho 40 anos, né, Samuel? Fiz 40 anos. Quantos anos que eu te conheço já, hein, velho? Bastantes anos, não é? Eu tenho 40 anos. Gente, há 2 anos atrás, eu tinha 38, eu já era pastor. E há 2 anos atrás, eu fui ter a minha casa própria. Ok? Sabe quanto que eu sou mais feliz hoje tendo a minha casa própria do que eu era antes? 0. Estou sendo sincero. Porque eu já era feliz pagando aluguel. Ou seja, eu não sou mais feliz porque eu tenho algo. Lógico, foi uma bênção. Ah, bacana, legal, comprei. Gente, mas a minha felicidade não está numa casa. Tem gente que vive a vida inteira para comprar um bem. A vida inteira trabalhando para comprar um negócio. E eu quero profetizar algo sobre a sua vida aqui também. Você vai ter casa, carro, em nome de Jesus. Você vai ter. O que eu estou dizendo para você aqui, que este não pode ser o fim da sua vida. Não dá, para tentar preencher o coração com coisas materiais. Ah não, quando eu tenho uma sensação de satisfação quando eu compro. Amigo, não, eu preciso comprar para ser feliz. 30 semanas com compulsividade.
preciso só de mais uma blusinha. Não, irmão. Os amigos falam, eu preciso de mais um tênis. Não, amigão, você já tem. O que você precisa fazer é administrar bem e ter um coração satisfeito. Eu costumo dizer o seguinte: a satisfação é um carimbo no seu passaporte espiritual, dizendo que você está preparado para ir para a próxima fase da sua vida. Enquanto você não for satisfeito com aquilo que você tem e um coração abastecido, como que você diz, não, eu vou ser feliz quando eu tiver mais? Rick Warner diz o seguinte: patrimônio e autoestima não são sinônimos. Autoestima você pode ter agora, ser feliz agora, com aquilo que você tem. Pastor Carlito diz o seguinte: compre por necessidade e oração, não por impulso e ostentação. Ora antes de comprar. Ora antes de comprar. Eu vi a Michele fazendo isso esses dias. De primeiro eu achei engraçado. Ela foi ver um sapato. Ela falou assim: caramba, velho, eu tenho um dedo bom para as coisas, né? Eu gosto de coisa boa, ela falou. Aí ela falou assim: mas eu vou orar. Eu vou orar e Deus vai me dar o que eu preciso. Eu falei: Michele do céu, você está orando até para comprar sapato agora? Ô Jesus. Gente, esse é o princípio básico da fé cristã. Crente em Jesus não faz nada sem orar. Das mínimas coisas, as grandes coisas, nós oramos, porque nós entendemos este princípio espiritual sobre as nossas vidas. Quinto e último, princípios de generosidade e fé são transferidos. Provérbios 27 fala o seguinte: o homem justo leva uma vida íntegra, como são bem-aventurados os seus filhos. Provérbios 22:6, instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. É uma profecia sobre a sua vida esse último ponto. A partir de você, todos que vierem depois de você serão homens e mulheres prósperas. Os seus filhos serão meninos, meninas, homens de Deus, mulheres de Deus prósperas. Só que eles vão aprender este princípio de prosperidade com quem? Com você. Gente, herança é diferente de legado. Porque o legado, sabe, não acaba nunca se você implementar um legado na sua casa. A herança, como nós lemos ali, as pessoas podem gastar a herança. Agora o legado não. O que nós precisamos implantar no nosso coração dos nossos filhos é legado, é uma vida próspera. É ensinar os nossos filhos sobre isso. Isso é precioso demais. Eu oro sobre isso. Eu tenho uma oração que eu faço isso. Eu falo assim: Jesus, em nome de Jesus, eu não vou deixar dívida para os meus filhos. Eu vou deixar um legado. Eu vou deixar algo bom para os meus filhos. Gente, só que para isso nós vamos precisar mudar hoje. Para que os nossos filhos tenham um testemunho, nós precisamos ter uma ação. Entendeu? Para que o seu filho tenha um testemunho acerca de você, você vai ter que ter uma ação hoje de mudança. Mudar a sua vida. E talvez essa mudança vai passar, por exemplo, por dizer não para o seu filho agora. Não, nós não vamos fazer isso. Não, nós não vamos agir dessa forma. Não, nós não vamos, sabe? A Bíblia diz que Mamon, Satanás, João 10:10 diz o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Que você tenha vida plena em Jesus a partir de agora. Que você desfrute da plenitude da paz do Senhor Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Que os seus filhos tenham, sabe, esse testemunho acerca de você e da sua família. O meu avô me deixou um legado. O meu avô era um homem próspero. A minha avó era uma avó próspera. O meu pai era um homem, sabe, segundo o coração de Deus. 1 João 3:8, e por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir
as obras de Satanás. Mais uma vez, estenda suas mãos aonde você estiver. Nós queremos profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus recursos. Hoje acaba a estação de Mamon sobre a sua casa. Hoje acaba a estação do devorador sobre o seu lar. Hoje, como família espiritual, nós estamos aqui derrotando Mamon e levantando um altar de adoração a Jesus. Nos nossos lares, a partir de hoje, só haverá um altar, o altar de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que nós possamos ser assim, um altar levantado a Jesus. Provérbios 10, 22 diz o seguinte: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Que você saia daqui com essa bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre o seu coração, amém? Que alegria ter tido você conosco nesta celebração, que a palavra de Deus agora frutifique na sua vida. Mas antes, quero fazer alguns convites para você, à luz do que você recebeu nesse tempo de celebração, em especial com a palavra da fé que você acolheu no seu coração. Qual a sua resposta diante do que você recebeu? Eu quero primeiro perguntar a você se você, à luz da palavra, você quer assumir agora uma nova vida com Jesus. Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador e entendeu que Ele é seu único Salvador, dê-me um sinal aí, então você pode se manifestar no nosso chat, dizendo que você tomou a sua decisão de receber Jesus como Salvador e Senhor. Também pode ser o seu caso que você já é um cristão, só que você está afastado da fé. Você quer se reconciliar com Jesus, voltar para a comunhão da fé? Também deixe aí no nosso chat a sua decisão de reconciliação. Ou um terceiro convite é se você quer ser batizado. Nós também queremos ver você batizado e vamos entrar em contato para que você venha ser batizado ou aqui na colina ou em uma das igrejas da cidade ou também irmos até onde você está. Importante é a sua decisão. Você quer ser batizado? Talvez você foi batizado bebê quando infante e agora você entendeu que o batismo bíblico é um batismo precedido de uma decisão de arrependimento. Amém? Se você tomou uma dessas três decisões, aceitar Jesus, se reconciliar na fé, voltando para a igreja, ou ser batizado, deixe agora também aí o seu contato conosco no nosso chat e também tem o QR Code que você pode agora também preencher. Está na tela durante todo o tempo da minha fala aqui, seja qual for a sua decisão. Amém? Agora quero orar com você e pedir que você encaminhe o link desta mensagem para que outras pessoas possam também receber esta mesma palavra da fé que você. Convidar você para salvar o nosso canal, você se tornando um assinante, e todo domingo, seja às 10 da manhã ou às 19 horas, horário de Brasília, aqui pelo ICTV da nossa Igreja da Cidade, todos os domingos, 2 celebrações live para você, onde você estiver, porque afinal de contas, nós somos uma igreja em muitos lugares. Então, Deus abençoe a sua vida. E esperamos que você tenha uma semana abençoada. Também quero pedir a você que você interaja com tudo que a nossa igreja oferece para você. Nós temos GDC online, nós temos cursos online e você pode servir também como um voluntário no nosso campus online. Então use esse mesmo QR Code se você também quer um GDC, se você quer servir online e se você também quer conhecer mais dos cursos e ministérios da igreja da cidade e até mesmo pontos de partida e onde temos uma igreja presencial, tá bom? Entre em contato conosco. Vamos orar juntos?
Pai do céu, obrigado por esta celebração, pela mensagem que não voltou vazia, por cada vida que está conosco e tomou uma decisão ao teu lado. Abençoamos os que hoje recebem Jesus, os que voltam para a igreja, os que serão batizados, os que farão parte de um GDC, a todos abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos uma semana extraordinária para cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima semana. Muito obrigado.